eu observando as escrituras, examinando a escritura, e vi dentro das escrituras várias recomendações de Jesus Cristo, de Paulo, de Pedro, de Judas. Se você observar dentro da escritura, você não vai ver Jesus Cristo mandando nós ter cuidado com tal uma seca do Nordeste, ter cuidado com a queda de avião, não manda a gente ter cuidado com terremoto, com nada disso. Agora, a Escritura, de um canto no outro, ele está nos recomendando cuidado com os falsos profetas. E os falsos profetas é o maior estrago da humanidade. E nesse início de noite aqui, nós vamos palestrar um pouco sobre os falsos profetas. Na região aqui, o pessoal até que acha que eu sou muito crítico aos falsos profetas, às heresias pregadas dentro das instituições. Só que nós estamos precisando de mais pessoas para combater. Não é uma implicância com um falso profeta, que um falso profeta é uma pessoa. O falso profeta é pessoas que talvez, pessoas que têm até um coração bom, compra e paga direitinho, mas só que ele é falso profeta dentro das escrituras. Falsifica a escritura e aí vai gerar um estrago tão grande na humanidade que talvez vocês e eu nunca paremos para imaginar. E nessa tarde, aqui no início da noite, nós vamos meditar aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23, para nós meditar aqui e depois nós vamos fazer alguns levantamentos, eu vou falar aqui um pouco, fazer algumas colocações, mostrar o estrago que é um falso profeta ou alguém pregar uma heresia dentro das escrituras e ainda colocar como doutrina na vida das pessoas. Aqui Mateus capítulo 7, versículo 21, nos mostra a escritura aqui. Nem todos os que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Pronto, aqui é uma coisa interessante que eu quero aproveitar aqui bastante. Há alguns pontos. Olha, o falso profeta, eu quero já começar alertando os irmãos, tome cuidado, para quando alguém expulsar demônio, ou alguém for curado, por meio de alguém que você considera como falso profeta, não diga que foi o espírito do diabo, não. Não fala isso não, porque aqui está dizendo que é no nome de Jesus Cristo que esses falsos profetas faz milagre. E se nós falar que é uma obra do diabo, nós está atribuindo a obra que foi feita no nome de Cristo ao demônio, ao diabo. E nós pode aí entrar em uma dificuldade muito grande, porque nós pode blasfemar, cometer uma blasfema contra o Espírito Santo. Porque aqui está dizendo assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, está vendo? É no nome de Jesus Cristo. O falso profeta, a liderança que se encaixa como falso profeta, ele sabe, ele já leu as escrituras, conhece a escritura muito mais do que eu, e ele sabe que quem expulsa demônio é jejum e oração. E essa pessoa, esse indivíduo, ele jejua bastante e ora bastante. E Deus é justo. Vai responder a oração e o jejum que ele sacrificou, buscando poder para expulsar demônio, para atrair
atrair pessoas para dentro daquela denominação, para que ele tenha mais clientes, para gerar renda para ele. O falso profeta faz isso. E ele sabe que Deus, o Criador do céu e da terra, ele é justo, que quem jejuar e quem orar, ele vai ter resposta, porque Deus é justo. Só que ele não preocupou com a salvação. Esse falso profeta não preocupou com a salvação. Ele vive uma vida, talvez, uma vida não muito bem com o Criador, ou até mal. Talvez o falso profeta, ele é enrolado, compra e não paga, mas ele jejua muito e ora muito. E Deus vai responder em cima da justiça dele. Ele vai responder segundo o quanto ele é justo. Ele vai responder o jejum e a oração. E quando ele responde, o falso profeta vai colocar a mão nos endemoniados, os endemoniados vão ficar libertos, os falsos profetas, eles vão orar e as pessoas vão ser curadas, mas só que no dia do julgamento ele vai dizer: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim, porque praticais a iniquidade. Olha que coisa interessante. Olha como o falso profeta, ele é difícil de ser identificado, porque o falso profeta tem os sinais. Ele prega as escrituras e ainda os sinais acompanham ele. Olha que dificuldade. E esse falso profeta, ele tem ensinamentos, o contrário das escrituras, e aí o que vai acontecer? Vai seduzir as pessoas, viver de acordo com ele, e depois no julgamento, a Bíblia me fala que o cego guiando o outro, cai tudo na mesma cova. Então o que eu quero deixar nessa tarde, essa alerta, para que tome cuidado com os falsos profetas. O apóstolo Paulo também, ele nos alertou. A carta de Judas é uma carta pequena, nos alertou também. A única característica mais básica para nós viver um verdadeiro evangelho está ali em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 3 até o 11, falando da piedade. Ali é as características de um verdadeiro ensinador, de um verdadeiro cristão. Então, o que eu quero falar nessa tarde é o prejuízo que dá um falso profeta, porque se ele seduzir uma multidão de gente, aquelas pessoas vão ser julgadas juntamente com o falso profeta. E se alguém estiver bem na crença, e um falso profeta orar no nome de Jesus Cristo, e a pessoa for curada, e a pessoa que está bem com Cristo, conhece um pouco as escrituras, dizer, aquele sinal é do diabo, ele está atribuindo o que foi feito no nome de Jesus Cristo e atribuindo ao diabo. Todo cuidado com o falso profeta ainda é pouco. Olha o que diz aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Está vendo? E em teu nome não operemos muitas maravilhas, muitos sinais, curas, pessoas ressuscitadas através dos falsos profetas, e aí confunde. E aquelas pessoas que querem dar uma de prudente demais, já diz assim. Eu já debati muito com pessoas dizendo aqueles sinais que acontecem na igreja mundial, na instituição mundial, porque a igreja somos nós, na instituição mundial, aquele sinal é do inimigo. Eu digo, para com isso, tome cuidado, porque se as características até hoje do apóstolo Valdemiro é de um falso profeta. Mas não estou dizendo que ele vai ser perdido, porque ele pode se arrepender e mudar aquela característica, aquela forma de pedir dinheiro, que é uma forma fora das escrituras. Então, mas os sinais na vida dele, nós temos que respeitar, porque é que está dizendo, ó, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas a resposta de Jesus Cristo: então lhe direi abertamente, aparta de mim, porque praticais a iniquidade. Aqui mostra que eles
vive bem no jejum, na oração, mas não tem uma vida genuína de salvação. Ele não montou um projeto de salvação na vida dele para morar com Cristo. O projeto de salvação, um verdadeiro batismo, uma ceia e lutar para amar o próximo. Esse é o projeto de salvação, é o que eu entendi até aqui. É amar o próximo. Aqui, para nós terminar aqui, essa pequena palestra aqui, esse pequeno comentário, no livro de Mateus, do capítulo 24, e o versículo 24, olha o que nos diz aqui, novamente. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível forem, enganarão até os escolhidos. Está vendo? Olha aqui. Farão grandes sinais, tá vendo? Os falsos cristos e os falsos profetas. Eu não quero dizer que todos os sinais é tudo no nome de Cristo, é tudo do lado de Cristo, mas eu quero ter um respeito. Se eu não tenho o dom de discernimento, eu não tenho o dom de saber, esse espírito aí é do inimigo, ou esse espírito é de Deus, eu não vou entrar nesse meio, porque senão eu vou acabar blasfemando contra o Espírito Santo, e aí, segundo as Escrituras, para mim já não tem mais saída. Então, os falsos profetas, eles usam o nome de Jesus Cristo e eles jejuam 90% mais do que eu. Eles oram 90% mais do que eu. Só que eles não têm uma paixão de morar com Cristo. Talvez não tenham uma paixão de morar com Cristo que eu tenho. Eu quero morar com Cristo. Eu não digo assim, eu vou morar com Cristo. Ele vai fazer comigo o que for possível, mas que eu quero morar com Cristo. Deus tem curado pessoas através das orações que eu tenho feito? Tem, mas não é meu intuito. O meu intuito é mostrar para as pessoas, para que tome cuidado. E tem uma coisa, o único cuidado é examinar as Escrituras, porque eu vejo, tem pessoas que já leu as Escrituras. Eu vi falando há pouco dia que um irmão já tinha lido, parece que 90 vezes a Escritura. Agora pega ele, assim, sentar, para ver se ele já examinou a Escritura, porque o mais importante é examinar a Escritura, como está em João, capítulo 5, e o versículo 39, que nos diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E eu quero aqui, terminando esse vídeo, dizendo, não tenho medo de denunciar falso profeta. Não que eu tenha nada pessoal com essas pessoas. Não, é que o falso profeta vai fazer um estrago na vida da humanidade que as pessoas nunca parou para imaginar. Porque até em pessoas fiéis, até em pessoas que vive muito bem com Cristo, ainda corre perigo, porque o falso profeta ora, jejuma e vai expulsar demônio. No nome de Jesus Cristo, pessoa vai ser curada pela voz dele. No nome de Jesus Cristo, e pessoa sem prudência, diga ali, é obra do diabo. E acaba ele está atribuindo uma obra que foi no nome de Jesus Cristo, ele está atribuindo ao diabo, e aí pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Veja o estrago que um falso profeta comete. Mas nós temos que estar atentos com os falsos profetas. No pedir de dinheiro, de oferta, você identifica o falso profeta. Nos dons de cura, eu já acho mais difícil para a gente identificar, porque a gente pode pensar que é um falso profeta e ele não seja. Mas os falsos profetas, está aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo 24, diga assim: porque surgirão falsos profetas e falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que, se possível forem, enganarão até os escolhidos. Negócio aqui é apertado. Se possível, Deus disse, vai enganar os escolhidos. Eu não disse não, mas tome cuidado, porque senão vai ser enganado. Porque quando as pessoas vêem sinais, a pessoa se encanta.
Se a gente pregar só o evangelho mesmo, o evangelho de salvação, o evangelho de amar o próximo, o evangelho mesmo, ali só o caminho estreito, você vai ver a atração daquele pregador é bem pouca. Mas quando ele começa a profetizar, começa a mostrar e pessoas caindo endemoniadas, sendo libertas, pessoas sendo curadas, é o momento mais difícil. Eu estou olhando aqui para me ver aqui. O falso profeta, ele é como uma nota de 100, bem falsificada. Se mostrar de longe assim, passando a nota de 100, ninguém vai conhecer. E o falso profeta é desse jeito. Nós temos que ter cuidado e pedir e ser uma pessoa que não se afirmar em si mesmo dizendo, eu conheço, eu sei. Sempre nós temos que estar na dependência de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou alegre nesta tarde porque aqui eu já estou concluindo esse vídeo, mas quero deixar um alerta. Cuidado com os falsos profetas, porque é uma nota de 100 muito bem falsificada. Tome cuidado em nome de Jesus Cristo.